Gente, bora lá. Vejam só, nós falamos na última aula de um sujeito chamado Aristóteles. E com a aula de Aristóteles, nós encerramos uma fase da filosofia, que é a chamada filosofia clássica. Que é a filosofia clássica. A filosofia clássica acaba com Aristóteles. Hoje nós vamos ver um período, que é um período de transição entre a chamada filosofia clássica e a filosofia medieval, que nós veremos na próxima aula. A filosofia medieval é basicamente a filosofia que tem por base Deus. Não sei se vocês conhecem. E hoje nós vamos falar sobre as escolas helenísticas. As escolas helenísticas, elas representam um processo de transição da filosofia clássica para a chamada filosofia medieval. Aí, as próximas duas aulas, na semana que vem, serão sobre os dois filósofos medievais que a gente costuma tratar, que é Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, tá? Então, essa filosofia aqui é uma filosofia de transição. E aí, gente, para a gente começar a falar sobre as escolas helenísticas, nós precisamos entender um momento, o contexto em que essas escolas aparecem. Vocês já ouviram falar num sujeito chamado Alexandre o Grande? Quem foi Alexandre o Grande, gente? Alexandre o Grande, gente, ele foi imperador, um grande imperador, o imperador da Macedônia. Não sabia não, né? E ele tinha um projeto. Alexandre o Grande. Ele tinha um projeto. Qual era o projeto? Ele queria criar um império macedônico, que depois ficou famoso, esse império macedônico. Mas, para além desse império, qual era a ideia dele? Quando nós falamos da filosofia clássica, nós estamos falando do contexto de Atenas. Então, nós temos ali as cidades-estados, nós temos várias cidades-estados. As cidades-estados, elas tinham uma chamada autonomia. O que é isso? Ninguém, aliás, as cidades-estados, elas não respondiam a ninguém. Elas eram autônomas. Então, acima delas, não tinha absolutamente ninguém que determinasse os rumos da cidade. A cidade mesmo decidia os rumos da própria cidade. Agora, imagina assim, uma situação em que nós temos aqui uma cidade, outra cidade, várias cidades, e cada região, a gente está no contexto das cidades-estados gregas, mas vamos pensar na comunidade universal, né? No mundo todo. Existem diversas comunidades por aí. O que Alexandre o Grande propõe a fazer, quando ele vai perseguir essa ideia de um império macedônico, é criar, no final das contas, um sistema que não seja diverso, no sentido de espalhado por aí. Alexandre está buscando um sistema de sociedade que seja centralizado. Centralizado no poder de quem? No poder do imperador. Então, se nós antes tínhamos as cidades-estados como sendo autônomas e os cidadãos dessas cidades determinando os rumos da cidade, com as invasões do Alexandre o Grande, com essas invasões do Império Macedônico, né, nessa tentativa de criar uma monarquia universal, uma monarquia única, ele vai aos poucos eliminando essas cidades, há um processo grande nisso, e vai sujeitando todas essas cidades a um poder central, ao poder do império. Então, quando Alexandre o Grande propõe essa nova estrutura, ela está dizendo isso. Eu não quero mais governos que sejam distintos uns dos outros, separados uns dos outros. Nós vamos agora construir uma sociedade que esteja orientada por um império, por uma monarquia, e essa monarquia tem uma característica de ser divina. Essa característica é irrelevante para a gente, né? Pelo menos nesse contexto. Mas a ideia é que nós vamos centralizar o centro de poder dessas cidades-estados no único governo. A gente não vai ter mais a participação popular como era costumeiro nas democracias gregas, por exemplo. A gente não vai ter mais isso, né? Nós vamos ter
apenas o império, e toda a sociedade, obrigado, e toda a sociedade vai agora responder a esse império. Qual é a questão, no final das contas, desse processo que o Alexandre vai promover naquela civilização de então? Ele vai proporcionar uma revolução. Por quê? Porque vai alterar o dinamismo da sociedade de maneira geral. E o mais interessante disso, aqui é cultural, viu gente? Não é culto tal não, cultural. E o mais interessante disso é que Alexandre, ele vai promover um sincretismo de cultura, um sincretismo espiritual e um sincretismo político. O sincretismo político nós já falamos o que é. Nós não vamos ter mais uma diversidade de governos, de sistemas políticos, nós vamos todos concentrar o sistema político no império. Nós vamos ter um sincretismo cultural, porque agora a gente vai acabar com aquela diversidade de deuses. Se vocês lembrarem, quando eu falei para vocês do movimento, da filosofia, do mito para a filosofia, um dos elementos que contribuíram para esse surgimento da filosofia foram as rotas marítimas, foi o comércio que era feito. E aí, quando nós fazíamos esse comércio, nós tínhamos lá, vamos dizer aqui que nós estamos em Atenas, aí vem uma galerazinha aqui de Esparta. Esses caras vão fazer comércio, e quando a galera aqui de Esparta chega aqui em Atenas, ele vai começar a trocar uma ideia com a galera e vai descobrir que os deuses aqui são uns, deuses A, e os deuses aqui são outros, B. E isso aqui não só nessa situação, diversas outras cidades, quando elas começam a ter esse contato, elas vão perceber que existem diversas religiões, diversos deuses, diversas culturas, uma diversidade muito grande. Aristóteles, Alexandre, que foi mestre de Aristóteles, inclusive, aliás, foi pupilo de Aristóteles, Alexandre, ele propõe que a gente unifique esse sistema teológico, que a gente busque apenas uma religião para todo o império e acabe com essa confusão de deuses, não é? Nós temos deuses para cá, deuses para lá, vamos acabar tudo e vamos constituir um sistema que seja universal, baseado apenas numa religião específica. O aspecto da religião não é importante para a gente, mas o que é importante a gente observar aqui é que Alexandre busca, no final das contas, uma unificação. Queira ou não, o que é que Alexandre está querendo propor aí? Que toda a sociedade se torne uma só. Uma só irmandade, uma só comunidade. Vai ter as diversidades lá dentro, a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas a ideia dele é que nós nos tornemos todos um único povo, né? E isso, se a gente parar para pensar a partir da perspectiva contemporânea, isso é positivo, porque não vai haver tantas diferenças. Vai haver ainda diferenças culturais, cada ambiente vai ter uma cultura própria, mas vai ser uma sociedade, basta a gente imaginar o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, o norte tem lá a sua cultura própria, o nordeste outro, o centro-oeste outro, o sudeste outro e o sul outro. Mas nós somos todos um Brasil, mas há uma diversidade cultural muito grande aqui dentro. E esse povo todo é um povo brasileiro. A ideia do Alexandre é fazer mais ou menos isso. Constituir um império único, sob um governo centralizado, e que possa agregar os mais diversos tipos de cultura, de crenças, que no final das contas vai desaguar numa crença única, e política, né? Porque vai tudo passar para as mãos do imperador. O povo, ele vai perder espaço a partir desse império macedônico. Se o povo vai perder espaço a partir desse império macedônico, isso significa que o povo vai deixar de ser cidadão. Cidadão é o quê, gente? Quem me diz o que é ser cidadão? Ser cidadão, gente, de final das contas, ter a condição de cidadão é você ser aquela pessoa capaz de participar das decisões, participação política. É você ser capaz de participar das decisões da cidade. Agora veja, se eu estou construindo um império, e esse império agora vai ser unificado e vai ser centralizado na figura do imperador, qual vai ser o papel do cidadão?
Nenhum. Não vai ter mais o papel do cidadão, porque não tem participação, exatamente. Se nós estamos centralizando o poder agora na figura de uma pessoa, que é o imperador, a participação política do povo deixa de existir. Então, nessa construção, nós vamos ter algumas mudanças. Uma dessas mudanças é que nós vamos deixar, os cidadãos de então, vão deixar de ser cidadãos para serem súditos. Eles vão parar de atribuir, de participar da política para atender aos demandos de quem? Do imperador, que é um governante agora centralizado. Além disso, nós vamos mudar o contexto de uma cidade-estado, de uma polis, para uma cosmópolis. Não estamos mais no sentido em que cada estado tem o seu poder. Nós estamos agora no sentido em que todas essas cidades, elas se unem sob um mesmo regime, que é o regime do Império Macedônico. Então nós saímos dessa configuração das polis distintas, das cidades-estados autônomas, para uma situação de cosmópolis, que é quando nós temos o poder centralizado. Todas essas cidades agora, elas fazem parte de um mesmo governo, que está centralizado em cima, a partir, sob os auspícios, no final das contas, do imperador do império. O homem, ele vai sofrer também, porque o homem deixa de ser social. O que significa o homem ser social? É o homem que participa da sociedade, é o homem que participa da política, no final das contas. Ele deixa de ter essa participação e ele passa a ser apenas mais um integrante dessa sociedade. Então ele deixa de ter um poder político, uma participação política, para ser apenas alguém que vive naquela sociedade. Há aqui ainda, isso aqui é contexto, gente, a gente já vai chegar nas escolas. Há uma desvinculação da ética e da política, e a gente vai ver isso já, como é que isso se caracteriza. Mas a desvinculação é porque a ética diz respeito a valores que são subjetivos. Esses valores, por serem subjetivos, são valores que dizem respeito àquilo que a pessoa individualmente pensa, acha certo, correto, ou que aquela determinada coletividade acha certo ou correto em termos de valores. A política não. A política diz respeito aos valores da sociedade. Então, nesse contexto do Império Macedônico, a parte política é tolhida do cidadão, mas a parte ética não. Ele continua com seus valores, ele continua buscando o sentido da vida, ele continua buscando uma série de coisas. Então, há uma desvinculação. Quando nós falamos na aula passada do Aristóteles, nós mostramos bem como é que funciona essa relação, e também em Platão, como funciona essa relação entre ética e política. Ética em Aristóteles está relacionada à ideia de busca pela felicidade. Essa felicidade é a eudaimonia, felicidade individual, de maneira geral. Mas, se nós somos felizes individualmente, nós seremos muito mais felizes se a sociedade em que nós estivermos vivendo for uma cidade feliz. Se for uma cidade feliz, se for uma cidade triste, por mais que nós sejamos felizes, nós seremos menos felizes se a cidade fosse feliz. Então, quando a gente vai dizer em Aristóteles que o homem é um animal político, é um homem que busca o bem comum da sociedade, porque o bem comum da sociedade vai refletir no bem comum do indivíduo, do sujeito. Aqui há essa separação. Não existe mais essa preocupação. A política agora é uma preocupação de quem? Do imperador. A ética continua sendo uma preocupação do sujeito, do indivíduo, do homem. E há também, a gente vai ver como é que isso se configura, a igualdade entre os homens. Essa igualdade representa o quê, gente? Veja, se a partir desse momento nós deixamos de ser cidadão, nós deixamos de ter uma participação política e nos tornamos indivíduos, no final das contas, nós nos tornamos apenas mais um dentro daquela sociedade. Porque nós não interferimos na sociedade mais. Nós apenas vivemos. Nós apenas participamos dela. Nós apenas respondemos à legislação, aos mandamentos do imperador.
Então nós nos tornamos iguais, porque nós agora não temos mais participação nenhuma. Somos todos indivíduos dentro daquela sociedade. Somos todos sujeitos aos mandamentos de quem? Do imperador. Tá? Então essas são as principais mudanças que vão ocorrer graças às invasões e conquistas de Alexandre o Grande, né, que vai passar a construir o império, e esse na verdade é um desejo do pai dele que ele herda, e ele consegue desenvolver isso afinco. Pois bem, a partir do momento que o homem deixa de ter essa preocupação com a cidadania, nós temos aí uma mudança muito grande na perspectiva do homem. Aquele homem de Atenas ou das cidades-estados, eles tinham como sentido de vida a preocupação política. Quando nós falamos na aula de Sócrates, que nós falávamos dos sofistas, nós dizíamos que a importância do sofista estava porque, para aquela sociedade, para aquela cidade-estado, o que era mais importante, gente? Era o debate político. E para a gente debater politicamente, para a gente transformar a sociedade, nós precisávamos de discurso, um discurso que convencesse, e quem nos ensinava as técnicas de convencimento, de oratória, eram os sofistas. Os sofistas eram essenciais naquela sociedade. A partir do momento que os homens deixam de ter uma participação política na sociedade, eles perdem essa preocupação com a sociedade. Aí veja só, gente. Lembra do exemplo da caverna, que nós falamos em Platão? Tudo que o homem sabia naquela época da caverna, né, naquela alegoria da caverna, era o mundinho dele que estava lá. Vamos pensar no cidadão ateniense. Tudo que ele faz da vida é trabalhar pela cidade. Tudo que ele faz da vida é se preparar para atuar politicamente. Mais nada. Né? Eu não sei, isso aqui eu não contei para vocês não. Mas um dos papéis principais dos escravos na Grécia Antiga era o quê? Dar condições para que os proprietários dos escravos pudessem participar da vida política. Isso é chave, gente. Porque qual era a importância do escravo? Era fazer com que os cidadãos não tivessem que se preocupar com trabalhos braçais, para que pudessem se preocupar com trabalhos políticos. Exato, debates, construção de ideias, etc. É desse período aqui que a gente acha a seguinte frase, expressão, melhor dizendo, o ócio criativo. Hoje, quando a gente fala de ócio é você não fazer nada, né? Você ficar ali de boa, na maciota, etc. Naquela época havia um conceito que era chamado de ócio criativo. Ócio criativo significava o quê? Exatamente isso. Eu não vou ter nenhum trabalho braçal, e isso é positivo porque não tendo trabalho braçal eu vou poder, melhor dizendo, cuidar da sociedade. Então veja, qual é a grande questão aqui? O que os gregos sabiam fazer, o que esses cidadãos faziam no final das contas, era trabalhar para a sociedade. Era isso a vida deles. Eles não faziam outra coisa além de trabalhar para a sociedade. De repente, isso é tirado deles. Gente, imagine vocês. A vida de vocês toda tem um sentido. O sentido da vida de vocês é fazer, sei lá, qualquer coisa aí. É malhar, é estudar, não sei. Cada um de vocês tem um sentido. Algo que faz sentido para a sua vida. E de repente isso que faz sentido para a sua vida é tirado de você do nada. Foi isso que aconteceu com os cidadãos gregos de então. Então, eles acabam numa situação que eles vivem perdidos. Eu não sei o que é que eu vou fazer mais. Eles ficam inquietos, eles ficam preocupados, eles ficam angustiados. E aí surge o desenvolvimento, já que eles foram tolhidos da política, eles vão desenvolver mais a ética. Já ouviram aquela ideia de que nós temos 5 sentidos, mas quando nós perdemos os sentidos ou neutralizamos esse sentido, os outros se afloram. É mais ou menos isso. A política foi tolhida desses cidadãos
e a ética floresceu de maneira mais forte, por assim dizer. Então, a principal característica das escolas helenísticas, de maneira geral, é que o homem deixa de se preocupar com a política e passa a se preocupar com a paz de espírito. Eu não sirvo mais para trabalhar na sociedade, para trabalhar pela sociedade, porque tem agora um governo centralizado e eu não intervenho mais nesse governo. Eu vou buscar a minha paz, a paz de espírito. Nós vamos ver aqui 3, se der um tempinho, 4 escolas helenísticas. E todas elas, gente, todas elas, o cinismo, o epicurismo, o estoicismo e, se der tempo, o ceticismo, nós vamos, todas elas, procurar a paz de espírito, que a gente vai chamar de ataraxia. Ataraxia, já podem anotar aí, eu posso decorar, mas a gente vai falar bastante de ataraxia, é a paz mental, é a paz de espírito. A gente vai ver que existe outros, ausência de dor, melhor dizendo. A paz de espírito aqui, entendam como ausência de perturbação, é o melhor conceito, perturbação, é ausência de perturbação na alma. A alma não vai me incomodar, eu vou buscar isso. Veja, se tudo aquilo que eu sei fazer é política e de repente você tolhe de mim, eu começo a me inquietar sobre isso, não é? E essa inquietação é uma perturbação na nossa alma. E por isso é que eles vão, no final das contas, todas essas escolas, entre outras coisas, buscar a paz de espírito. Nesse sentido, o homem, ele se torna autônomo, não é? Ele se torna dono de si, autárquico, porque agora ele não tem mais uma relação de interdependência com a sociedade. Ele depende apenas de si. Antes, aqui, o homem, ele tinha um vínculo estreito com a sociedade. A vida dele dependia da vida da sociedade. Agora não, a sociedade arrumou seu rumo. Alexandre está dizendo o que pode e o que não pode na sociedade. Eu não interfiro mais, eu agora vou cuidar de mim. Então o homem, ele deixa de ser esse ser político para ser um ser autárquico que pensa principalmente em si mesmo. Não no sentido egoístico, mas no sentido de que, já que eu não posso tratar mais da sociedade, porque me foi tolhido esse direito por conta do império, eu vou cuidar de mim. Então, o que todas essas escolas vão buscar é a paz de espírito individual, de maneira geral. Eles não estão mais pensando na sociedade. E se eles não estão mais pensando na sociedade, a vida deles basta por si mesmo. Eles vão estar preocupados agora com o quê? Com a vida deles. E não mais com a sociedade, tá? E, já que eles não estão mais pensando na sociedade, eles vão criar um sentimento de indiferença à sociedade. A sociedade não faz mais diferença para eles. Antigamente fazia, eles faziam parte, eles definiam os rumos da sociedade. Agora mais não. Agora eles vão se preocupar com eles, tá? Essas são as características gerais das escolas helenísticas e, portanto, essas preocupações são as preocupações de todas as escolas que nós vamos falar hoje. Normalmente, quando eu dou essa aula, eu dou essa aula só sobre epicurismo, estoicismo e ceticismo. Só que aí, semestre passado, semestre retrasado, uma aluna me questionou: professor, e o que é o cinismo? E eu nunca dou aula sobre o cinismo, né? Aí, quando eu estava pegando material para dar aula para vocês, eu descobri que eu botei o cinismo e esqueci de botar o ceticismo, né? Então, eu botei uns tópicos ali para pelo menos a gente tentar falar sobre o ceticismo, mas como geralmente o conteúdo é limitado ao que eu consigo falar na sala de aula, talvez a gente não consiga falar sobre ceticismo. Se a gente não falar, não vai ser cobrado na prova, né? Mas eu vou tentar falar sobre as 4 escolas. A primeira delas, portanto, é o cinismo. O cinismo, gente, tem um cara que é referência. Tem 2 principais expoentes, mas eu vou chamar a atenção apenas para esse segundo, Diógenes de Sinope. Vocês já ouviram falar de Diógenes? O apelido de Diógenes era o cão. Quem aqui já ouviu falar de Diógenes? Quem era Diógenes? Diógenes, ele vivia, como o colega disse, de fato, num barril, né? Chaves, gente. Vocês já assistiram Chaves? Chaves vivia dentro do barril, né?
Pronto, Diógenes. Aí, teve um episódio que Diógenes era famoso exatamente porque ele tinha essa perspectiva de vida. A gente vai ver que essas filosofias helenísticas são filosofias que a gente chama, esse é o termo ruim, mas é aplicável a esses caras, é a ideia de filosofia de vida, tá? Esse termo aqui é pejorativo hoje em dia, mas para ele se aplica muito. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o que vai dar destaque a esses caras do período helenístico é exatamente a forma como eles se dedicam à vida deles, como eles não se preocupam mais com nada. É a ideia da indiferença. E Diógenes era uma referência por isso. Diógenes, ele de fato vivia no barril, ele tinha lá várias histórias acerca dele, e essas histórias se popularizaram. Ele era reconhecido como sábio, porque de alguma maneira o cinismo ele busca o conhecimento também, mas de uma maneira bem específica e bem restrita, que não vai chegar ao conhecimento, mas a gente não vai tratar disso. O fato é, Diógenes se tornou tão famoso que ele chamou a atenção de quem? Do imperador. Ele chamou a atenção de Alexandre. E Alexandre então visitou lá a cidade em que Diógenes vivia, saiu procurando Diógenes de tudo que é jeito, até conhecer Diógenes. Aí ele chegou, achou onde é que Diógenes estava, parou lá na frente de Diógenes e disse: olha, Diógenes, você sabe quem eu sou? Aí Diógenes: não faço ideia, eu sou Alexandre, o imperador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Diógenes respondeu: não me importa que você seja, saia da frente que você está tapando o meu sol. Né? Ele estava no barril aqui, o sol estava lá atrás, Alexandre chega na frente, Diógenes chega para ele e diz: não importa quem você seja, você pode ser Deus, mas saia da frente que você está tapando a minha iluminação. Diógenes era um cara que ele vivia buscando, assim como os cínicos de maneira geral, ele vivia buscando a vida de um homem genuíno. Se a gente lembrar de Aristóteles, qual é a finalidade do homem em Aristóteles? Ser feliz. Diógenes entendia isso também, os cínicos entendiam isso também. É próprio do homem buscar a felicidade, buscar ser livre, e essa é, no final das contas, a essência dos homens. Se nós não estamos mais preocupados com a política, nós estamos preocupados apenas com a filosofia de vida, como nós vamos viver, eu quero viver feliz e livre. Pouco me importa o resto. Então saia da frente que eu só quero ver o sol, só quero pegar uma corzinha, né, ser bronzeado, não sei o quê. Enfim, a ideia aqui era essa. E Diógenes era famoso exatamente por conta disso, desse desprendimento. Né? Da mesma forma que nós ouvimos histórias sobre os sofistas e que eles eram os vilões da história, nós temos histórias pejorativas sobre diversos personagens da história, né? Da história da filosofia. Mas a importância de Diógenes é muito mais do que essa ideia de que ele era um vida louco, um vida boa aí, um bom vivant, se a gente quiser usar um termo mais moderno e modesto e elegante, melhor dizendo. Diógenes só queria viver a vida dele. E viver a vida dele significava, olha, as ciências, buscar o conhecimento, pouco importa. O conhecimento que eles buscavam, aquilo que estava no íntimo deles, no interesse deles, era, no final das contas, viver. Apenas isso. Eu vou fazer ciência para quê, gente? Eu vou participar da sociedade para quê? Aqui é participação cultural, né? Costumes, tradições, etc. Eu só quero viver. E esse só quero viver, ao ponto de que ele era contra, inclusive, a cultura, levou ao apelido dele, que era o cão. Porque ele vivia como um animal abandonado, simplesmente vivendo aí. A vida dele não estava nem aí para nada. E aí ele foi chamado exatamente de o cão, né? Por conta disso, ele vivia como um animal. Porque na preocupação dele, era a única coisa que importava. Para ele e para os cínicos, né? Ele é o principal dos cínicos. Quais são as principais características do cinismo e que são comuns às outras características, às outras escolas? A autarquia, que nós já falamos atrás. O homem ele se torna autárquico nesse período helenístico, ou seja, ele não está mais dependente da relação que ele tinha com a sociedade, mas ele está preocupado agora consigo mesmo, apenas. O homem se tornou um ser individual. A apatia, que é próprio também das outras escolas. O que é apatia, gente? Em última acepção, é nós não
expressarmos emoções, né? Nós não deixamos ser afetados mais pelo outro, pelo meio ambiente, de maneira nenhuma. Eu vou viver a minha vida e essa minha vida vai ser indiferente, tá? O cinismo, portanto, ele tem essas características, mas como eu disse, essas características são comuns às próximas escolas que nós vamos ver, mas o principal é buscar isso aqui que é próprio, que é animalesco, inclusive, né? É viver, simplesmente viver. Eu não tenho preocupação de criar dinheiro, de fazer dinheiro, de ter propriedade, de ter família, não. Eu só vou viver. Essa é a preocupação, no final das contas, dos cínicos. A segunda escola que nós vamos ver hoje é o epicurismo, é a escola epicurista. Os epicuristas, eles têm uma visão diferente, pelo menos sobre qual é o propósito da vida. Para todos eles, repito, está se buscando a felicidade, está se buscando a ausência de perturbação na alma, vai se buscar, nós vamos mencionar já já, a ausência de dor no corpo também. Todos eles estão procurando uma vida boa, né? É aquela galera que se preocupa com o bom viver, né? São os bons vivantes de então. Epicuristas recebem esse nome por conta de Epicuro de Samos, que foi o seu fundador, e eles reuniam-se no final das contas no jardim. É como se fosse aquela ideia, aqui voltando aqui para preocupações políticas. Nós não estamos mais preocupados com a cidade, vamos pegar ali uma comunidadezinha e vamos viver lá. Epicuro foi para lá, levou uns brother, a galera foi chegando, e à medida que a galera foi chegando, foi criando essa escola de pensamento, cujo líder era Epicuro. Eles se reuniam, portanto, em jardins, né, num jardim específico, longe do tumulto da cidade e próximo ao silêncio do campo. O que é que eles queriam? Paz. A gente vai falar dos hippies daqui a algumas aulas, lá no finalzinho da primeira unidade, provavelmente. Mas não, eles não eram hippies, mas parecido, né? Eles só queriam viver tranquilo ali, sem perturbação de maneira nenhuma. As ideias centrais do epicurismo eram, se a gente lembrar, quando a gente está falando de Platão e de Aristóteles, eles estão preocupados em definir o que são as coisas. É a ontologia. Platão vai dizer que as coisas estão aqui, o mundo metafísico, a realidade está aqui. Aristóteles vai dizer que a realidade está aqui, no mundo físico. Eles estão preocupados em definir o que é a realidade, definir o que é o conhecimento. Para os epicuristas, a realidade simplesmente é matéria. Nós somos corpo, nós não somos nada além de corpo. E o corpo ele sofre, o corpo ele sente prazer, o corpo ele tem essas variações e nada mais é do que isso, né? Veja, aqui ainda não é o estoicismo, mas quando a gente chegar na próxima escola, o estoicismo, vocês vão ver que a indiferença do estoicismo é uma indiferença até mais, como é que eu posso dizer, aguda, porque eles não estão nem aí, no final das contas, para o corpo. Ele vai dizer o seguinte, o estoico ele vai dizer o seguinte, aí ele vai chegar lá, mas só para dar ideia do que é essa preocupação com essa realidade que é material, que é isso aqui que a gente vive e sente. Os estoicos, eles vão chegar no momento e vão dizer, os epicuristas não dizem isso, eles vão dizer o seguinte, vamos supor que eu perdi o braço. Qual é a ideia aqui? O estoico ele vai dizer, olha, eu perdi o braço, eu estou sentindo dor. O estoico vai dizer, você tem como parar essa dor? Não tenho. Então deixa ela. Você vai se preocupar com o quê? A dor faz parte da natureza. Se você não tem como impedir a dor, aceita que dói menos. Essa é a referência, esse é o resumo do estoicismo. A gente vai chegar lá. Mas veja, quando ele está dizendo aqui que a realidade é material, né, e conhecível, cognoscível, é aquilo que se pode conhecer, ele está dizendo isso. A realidade é isso que está aí. A gente não tem que ficar especulando sobre a metafísica, como fazia Platão. A gente não tem que ficar especulando sobre conceitos, como fazia Aristóteles. Nós temos que olhar o mundo e o mundo é isso aí. A gente não tem que ficar refletindo sobre essas coisas, não. O que é que nos preocupa de fato? Nós devemos buscar a felicidade. E onde é que está a felicidade? Na falta de dor no corpo. O epicurista é chamado, é confundido de vez em quando, eu não gosto de fazer essa relação, mas ele normalmente é relacionado ao chamado hedonismo.
Hedonismo é aquela prática, aquela filosofia de vida baseada no prazer. E é exatamente isso. Os epicuristas, eles vão dizer, olha, a felicidade está na falta de dor no corpo. A falta de dor, gente, qual é o contrário de dor? Prazer. Se nós estamos buscando a felicidade e a felicidade está na falta de dor, significa que a felicidade está onde? No prazer, tá? Além de ser a falta de dor no corpo, a felicidade também está na falta de perturbação na alma. Se nós ficarmos inquietos demais, preocupados demais, angustiados demais, a gente vai viver feliz, gente? Não vai não. Está aí a sociedade contemporânea para provar isso. O tanto de gente que não tem aí, frequentando terapia, psicólogo, psiquiatra, etc., para tentar encontrar uma paz do espírito, uma paz da nossa própria alma. É isso que esses caras estão preocupados. Nós não vamos sentir dor de maneira nenhuma, nem dor no corpo, nem dor na alma, que é essa ideia da ataraxia, a ausência de perturbação na alma, e a aponia, que é a ausência de dor no corpo, no final das contas. A preocupação deles é essa. Eu tenho que fugir da dor e buscar o quê? O prazer. E aonde é que eu vou buscar o prazer? No próprio homem. O homem é autárquico, o homem vive por si só, ele não depende de mais nada para viver. Ele, por si só, pode gerar a sua felicidade. O homem, por si só, ele pode encontrar o prazer, independente de sociedade, independente de riqueza, independente de qualquer coisa. Basta o homem para viver bem e encontrar essa vida de paz. Ou melhor, essa vida sem dor, não é? Sem perturbação na alma, que é o sinônimo de dor na alma, tá? E para Epicuro e para os epicuristas, isso é o objetivo de vida de todos os homens. Todos os homens buscam a paz de espírito, todos os homens buscam a ausência de dor no corpo, todos os homens buscam, afinal de contas, o quê? A felicidade. Quem foi que disse isso primeiro? Aristóteles, através do conceito de eudaimonia. Aristóteles. Só que em Aristóteles, esse conceito de eudaimonia está associado ao conceito de política. Aqui não. Aqui, bora? Aqui é o conceito de felicidade por si só, sem sociedade, sem nada. É a felicidade individual. Gente, via de regra, eu vou falar isso com muito cuidado, mas podem anotar isso. Todos esses pensadores, todas essas escolas são individualistas. A gente vai ver, eu não sei se eu vou comentar isso, eu não sei se eu coloquei nos tópicos. A gente vai ver que o estoico é que vai ter uma saída em algum momento posterior, eu acho que não, porque geralmente eu falo do estoico no início. Mas posteriormente, a partir da evolução do estoico, é que o estoico vai pensar no social. Mas até chegar no social, todos eles, cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo, todas elas são escolas individualistas. Elas pensam no indivíduo, tá? Eu não preciso do outro para viver. Se aqui nós nos reuníamos num jardim, a reunião se dava apenas por conveniência, né? Todos queriam estar ali juntinhos, mas eles não precisavam estar ali para serem felizes. A sociedade, a formação de uma comunidade não é necessária para a felicidade, tá? Então essas são as ideias centrais do epicurismo. O foco deles, que nós vamos enfatizar, está na ética. O foco deles está, no final das contas, na ética. E essa ética, no final das contas, é uma ética baseada... Eu botei hedonismo aqui, mas eu já fiz a observação que nós não devemos entender o hedonismo de então com o que nós chamamos de hedonismo hoje, não é? É uma filosofia de vida baseada no prazer? Mas não é esse prazer vulgar que a gente costuma ter hoje. A ausência de dor no corpo, aponia. A gente vai aqui, ó. Aponia, ausência de dor no corpo, e ataraxia, ausência de perturbação na alma. Aponia, ausência de dor no corpo, e ataraxia, ausência de perturbação na alma. Pois bem, ser hedonista na perspectiva epicurista é
A essência do homem é material, logo, o homem está sujeito a essas variações do corpo, ou seja, ele está sujeito a dores e a prazeres. E se nós queremos, se nós somos materiais e a dor nos incomoda, a dor nos é prejudicial de alguma maneira, nós devemos entender que a nossa felicidade não está na dor, mas naquilo que é o oposto da dor. Então o homem feliz é aquele homem baseado no prazer, que leva a sua vida baseada, no final das contas, do prazer. E prazer, para os epicuristas, significa duas coisas: ausência de dor no corpo, aponia, e ausência de perturbação na alma, ataraxia. Então vamos agora investigar o que é o prazer para os epicuristas. Primeiro, eles vão dizer que existem 3 tipos de prazer, ou de prazeres, 3 tipos de prazeres. O primeiro deles é o prazer natural e necessário. Esse prazer natural é o que são os prazeres que devem ser satisfeitos, e eles visam a conservação da vida. São os prazeres que nos permitem viver. Quem me dá um exemplo de um prazer natural e necessário, gente? Hã? Comer, exatamente. É saudável já é uma palavra contemporânea que não existia aqui não. Aqui a gente poderia resumir no comer, né? Comer, beber, etc. Dormir nem tanto. Comer, beber. O dormir é importante por conta do descanso, que o corpo precisa se recuperar, muito mais por conta disso. Mas a gente pode pensar também, né, no dormir, mas via de regra a gente vive sem comer, gente? Não. Em algum momento, quando a gente está sentindo fome, a fome é uma espécie de dor, de incômodo. A gente come para aliviar essa dor. A gente bebe água para aliviar a sede. A gente dorme para aliviar o cansaço. É algo que o corpo demanda. O corpo demanda esses prazeres, porque esses prazeres são necessários à vida, tá? Então, o primeiro tipo de prazer são esses prazeres naturais e necessários. O segundo tipo de prazer são aqueles prazeres que são naturais e não são necessários. Quem me dá um exemplo? Prazer natural, que faz parte do corpo, que o corpo exige, mas que não é necessário para a nossa existência. Eita, essa é a melhor parte da aula. Porque vocês ficam com uma palavrinha na cabeça e não falam porque tem vergonha. Sexo. Epicuro, ele vai dizer que a nossa vida deve se buscar o quê? O prazer. E nós devemos evitar o quê? A dor, né? Aquilo que é prejudicial à vida é a dor. Aí tem que ter a questão da moderação, você não pode exagerar não. Se você comer bastante, você vai ficar empanturrado. Isso vai gerar o que em você? Dor. Um desconforto, dor. Então, não é necessário. Comer demais não é necessário. Então, aqui tem toda uma questão de moderação. Vamos só contextualizar. Naquela época não tinha essas preocupações que a gente tem hoje não, né? Hoje a gente fala em comer demais e adquirir, exagerar nas coisas por conta de uma consequência da nossa sociedade capitalista. Que consequência é essa? É o chamado consumismo. Vamos lá. Então nós temos esses prazeres que são naturais, o corpo demanda, mas não são necessários à vida. A gente pode viver sem eles. E nós temos um terceiro tipo de prazeres, que são os prazeres que nem são naturais, nem são necessários. É o que o colega trouxe ali, luxo, é a riqueza, são as posses. A gente vive sem isso, isso não é necessário. E essas coisas também não são naturais, são criações do homem. Esse tipo de prazer aqui, eu não cheguei a mencionar aqui esses detalhes, esse tipo de prazer aqui deve ser evitado de maneira absoluta. A gente não deve perseguir. Poder também. Não é nem natural nem necessário. Esse tipo de prazer aqui, naturais e não necessários, eles podem ser usufruídos. Ou seja, Epicuro está dizendo que vocês podem fazer a brincadeira de vocês, mas com moderação, né? Nós devemos moderar
nesses prazeres que são naturais, mas não são necessários. Então, toda a teoria do epicurismo, está atrelada a essa ideia dos prazeres, tá? E o que são então os males? Nós já falamos que para Epicuro, para os epicuristas, a felicidade está atrelada a quê? Ao bem, ao prazer. Nós devemos evitar as dores nos causam de alguma maneira maus, tá? Esses males, eles podem ser males físicos, que são as dores do corpo, e eles podem ser males da alma, que são as chamadas perturbações. E aí, Epicuro vai dizer o seguinte: perturbações. Para os males físicos, nós devemos ter a seguinte reflexão. Veja, se a dor é pequena, nós podemos suportar. Então não tem porque a gente ficar quebrando a cabeça com isso não. Se a dor é aguda, vai passar em algum momento. Então a gente também não tem que se preocupar não. Isso é quase estoico. O estoico é um pouquinho mais sério do que isso. E ele vai dizer mais. Se a dor é grave, a gente também não tem que se preocupar não, porque a gente vai morrer. Pois é. Bem, se a dor é leve, a gente suporta, a gente não precisa sofrer por conta dessa dor. É leve. Eu, sei lá, bati o dedo aqui na quina. Mas a ideia aqui é, vamos pensar, não vamos nos preocupar tanto, porque se a dor for leve, ela vai ser suportável. Se ela for aguda, ainda que ela cause uma certa dor, ela vai passar em algum momento. E se ela for grave, a gente tão pouco tem que se preocupar com isso, porque a gente vai morrer. E se nós somos corpo, nós somos corpo, matéria, quando a matéria se for, acabou a dor, né? Então a ideia aqui deles é essa, a gente não tem que se preocupar tanto com isso não. Tem um meme assim que eu gosto muito de compartilhar no Instagram, que é o seguinte: você tem um problema, lá vai, aqueles mapinhas. Problema. Você tem um problema, sim, não. Se você não tem um problema, beba vinho. Se você tem problema, vai lá, você consegue resolver? Se sim, beba vinho. Se não, beba vinho também. Para que ficar se preocupando? Né? Filosofia de vida aqui, a minha. Né? Às vezes eu substituo a vinho por cerveja, mas tudo bem. A ideia aqui, no final das contas, é essa. A gente não tem que se preocupar tanto com as coisas. E aí, a preocupação, ela diz respeito mais ainda, e nós temos as preocupações, as perturbações da alma. E ele vai dizer o seguinte, ele vai apresentar 4 remédios para as perturbações da alma. O primeiro que ele vai dizer é: o temor aos deuses é vão, é inútil. A gente hoje vive na sociedade cristã, via de regra, a grande maioria de nós brasileiros somos cristãos, e no cristianismo nós temos muito essa ideia de temor a Deus, não é? A depender de como nós entendemos a filosofia cristã, esse temor ele é mais drástico, esse temor ele é mais flexível. Mas o fato é que nós devemos cultuar um temor a Deus, porque Deus pode tudo. Epicuro vai dizer o seguinte: o temor a Deus é vão. Porque se Deus quiser fazer o que Ele quiser com você, Ele faz. Você não precisa ficar se preocupando nisso não. Você só vai encher a cabeça de miolos, de besteira. Vai ficar se preocupando à toa. Na hora que Deus se retar com você, Ele vem lá e joga um raio em você, né? A gente tem exemplos recentes disso. O segundo remédio que ele vai dizer é: o pavor da morte é absurdo. Não faz sentido a gente temer a morte, gente. Porque chegou a morte, morreu, acabou. A gente não vai mais sentir dor, porque o corpo deixa de sentir. Então não faz sentido a gente ficar com medo da morte, não. Pois é, muitos de nós temos na sociedade. O que Epicuro está dizendo é: se você quer viver uma vida sem preocupação, sem perturbação na alma, temer a morte é a pior coisa que você faz, porque você vai ficar angustiado. Tem gente que às vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, talvez já tivessem tido essa experiência, já tiveram certamente essa experiência. Não sei se vocês, eu estou dizendo que vocês já tiveram, e vou perguntar que eu não sei se vocês, mas muitos de vocês já compraram um celular, já compraram um computador. Quando a gente compra essas coisas pela primeira vez,
A gente fica num medo danado de levar para os cantos, com medo de quê? De ser roubado. Opa, isso. Aí a gente leva a primeira vez, no medo todo, vou botar a falda. A gente leva a primeira vez, no medo todo, aí depois, com o tempo, a gente vai se acostumando e percebe que esse medo é vão, é inútil. Quando a gente compra um material, um celular, que é caro e que a gente ralou, por exemplo, para ter um celular, um computador, uma moto, um carro, o que quer que seja, a gente tem aquele preço no início e fica com medo de ser assaltado a todo tempo. Depois de um tempo, a gente vai percebendo que não é essas coisas todas, né? E aí a gente precisa, além disso, ter a noção de que se acontecer, aconteceu, vai acontecer. A gente não tem como controlar essas coisas. Aqui ele dá o exemplo da morte, não tem por que temer a morte, porque quando a morte chegar você não vai perceber que morreu, porque simplesmente morreu. Então, quando Epicuro vai falar disso aqui, são esses exemplos, né? Nós não temos que ficar... Quando acontecer, aconteceu, gente. Não tem porque a gente ficar se estressando, não. O terceiro remédio que o Epicuro vai dizer é o seguinte: o prazer está à disposição de todos. Se nós pararmos para pensar, gente, na sociedade, às vezes até a gente, às vezes até vocês, a gente mesmo, de maneira geral, principalmente nessa época, principalmente nessa época de redes sociais, nós temos o costume danado de ficar vendo a rede social e achar que a vida do outro é mais feliz do que a nossa. Porque está postando um prato bonito, porque está postando que está numa praia, porque está postando um negócio, e a gente está ali vivendo a nossa vida, indo para a faculdade, assistindo aula até 10 horas da noite, numa sexta-feira. Então a gente fica pensando que a vida do outro é mais feliz, porque o outro não está assistindo aula de filosofia até 10h10 da noite, numa sexta-feira. Essa ideia aqui é o que Epicuro quer combater quando ele fala disso. O prazer está à disposição de todos. Basta a gente buscar. A gente não precisa ficar pensando no prazer do outro, que o outro está tendo, não. A gente tem que buscar o nosso prazer, só depende de nós. E o quarto remédio, que nós já mencionamos aqui, o mal dura pouco ou é suportável. Se não durar pouco nem for suportável, a gente morre e acabou, né? Então a gente não tem que se preocupar com isso também não, né? No final das contas, a felicidade está aí. Nós não devemos alimentar angústias, que são essas perturbações na alma, e nós não devemos também exaltar, criar demais expectativas com essas dores no corpo, né? A gente ouve muito dizer que o homem é medroso que só, né? Quando está gripado, o homem está dizendo que está morrendo, né? É isso aqui que Pitágoras, Epicuro está, no final das contas, nos remediando contra. É a filosofia de vida epicurista. Procure sempre olhar o lado prazeroso da vida e não o lado da dor, né? Isso vai nos resolver tanto com relação às dores físicas, quanto com relação às perturbações da alma. Vamos lá. Vamos falar agora do estoicismo. Eu vou pular algumas partezinhas aqui que não é interessante para a gente, só para a gente conseguir terminar. Primeiro, o estoicismo ele tem como principal expoente um cara chamado Zenão de Cítio, tá? Zenão de Cítio não é o mesmo Zenão que era discípulo de Parmênides. Aqui já é outro Zenão. Vamos seguir, que a gente está atrasado. As principais características, a principal característica do estoicismo é isso aqui, oikeiosis. O que é oikeiosis? Oikeiosis é o princípio da conservação. O que é que ele vai dizer com esse princípio? Todos nós, enquanto seres humanos, vamos buscar sempre nos preservar, nos proteger, né? Manter a nossa vida, né? Vamos pensar aqui no seguinte, a gente está viajando no avião, a gente vai dar um salto, o primeiro salto sozinho, né? No avião. Nós já ensaiamos, treinamos, fizemos todo o treinamento necessário, mas naquele primeiro salto que a gente vai dar, a gente tem sempre aquele friozinho na barriga, né? Esse friozinho na barriga é o que, no final das contas, os estoicos vão chamar de princípio da conservação. É a ideia de que o nosso corpo, por mais que a gente queira fazer algo, o nosso corpo está dizendo, não faça, que vai dar ruim. Tem um receio, exatamente. Essa ideia do princípio de conservação é isso. Essa ideia de que o nosso corpo tende a se preservar. É esse princípio da conservação
que, no final das contas, os estoicos vão chamar de oikeios. É esse instinto natural de preservação e vai sempre buscar aquilo que é benéfico para o corpo. Quando a gente dá aquele gelozinho, quando a gente está pulando o avião, é porque a gente não quer correr o risco de morrer, né? Evidentemente. Então, é um instinto de preservação que visa evitar aquilo que é prejudicial ao homem, né? Nessa teoria dos estoicos, nós devemos viver conforme a natureza. Por que a natureza? Porque é exatamente isso. A natureza vai tender a nos preservar. A natureza, no final das contas, ela visa a proteção da própria natureza, da vida, né? No final das contas. Então, nós vamos utilizar esse princípio. Nós devemos viver conforme a natureza e nós devemos viver conforme a razão. A razão, ela é algo natural ao homem. E o homem, pela natureza, vai tender a se preservar. Nós devemos utilizar a razão para compreender isso. Que o que acontece na nossa vida faz parte da vida humana. É natural. E aí é o que eu falei para vocês, quando eu disse do braço, né? Que eu vou terminar esse curso aqui, o cotoco. A ideia do braço é o seguinte: perdi meu braço. Veja, eu perco o braço, gente. Eu tenho como botar meu braço de volta? Não tenho, não. A natureza mesmo, ela nos ensina isso. Não tem por que eu ficar questionando porque eu perdi meu braço, não. Tem um negócio aqui, deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu vou correr aqui, mas eu vou contar essa história. Não vou contar, não. Eu vou só... Tá, vou contar. Não, mas é só coisa paralela. Vocês sabem o que é membro fantasma? Sei. Membro fantasma. Membro fantasma é um fenômeno que acontece quando nós perdemos um determinado membro do nosso corpo, o braço, por exemplo, né? E mesmo sem esse braço mais físico, material, a gente consegue continuar sentindo o braço, né? O movimento das mãos, etc., a gente consegue sentir. Aí tem uma história, eu estava fazendo uma vez uma especialização em psicologia, e aí estava lá discutindo exatamente essas questões. Mas veja, voltando aqui para os estoicos, a ideia deles a natureza tem seu rumo, gente. A gente não tem como ir contra a natureza. Então, o que acontecer com a gente que for natural, nós precisamos aceitar. Aceitar. Foi o que você falou. O que foi que você falou? Aceita que dói menos. Nós temos que aceitar, exatamente. Porque é aceitar o rumo da natureza que vai, no final das contas, nos fazer feliz. Então, na ética estoica, nós temos algumas virtudes. A virtude, ela está associada ao bem e representa exatamente viver conforme a razão, nessa perspectiva de que a razão vai nos levar a entender que isso faz parte da natureza e nós não temos como ir contra a natureza. O vício está associado ao mal e o vício significa o quê? Viver irracionalmente, querer mudar a natureza, se revoltar com a natureza, se revoltar com aquilo que é próprio da natureza que a gente não tem controle sobre, não é? É a ideia de que se a gente não tem controle, a gente não tem por que ficar chateado com isso. E seria isso o viver irracional para os estoicos. E isso vai desaguar, no final das contas, na indiferença. E aqui não apenas a indiferença à sociedade, mas a indiferença àquilo que acontece a gente também, com a gente também. Perdi o braço, aí é o exemplo do celular que eu falei. Perdi o celular, gente, eu podia evitar? Tá, podia. Mas naquela circunstância que já tinha acontecido, eu não tenho como mais voltar atrás, não tenho mais como recuperar, né? Perdeu, já era. Perdi meu braço, perdi, já era. Eu tenho que aceitar o rumo da natureza. Então a indiferença aqui não é apenas a indiferença com relação à sociedade, mas é uma indiferença contra quem também, gente? Nós mesmos. Nós não somos nada, senão natureza. E nós precisamos aceitar, no final das contas, o rumo da natureza, tá? Isso aqui eu esqueci o que é. Vou passar. Fazer isso na prova também. Não estão sujeitos à razão, os indiferentes rejeitados e os indiferentes preferíveis. Ah, isso aqui é tão somente com relação àquilo que nós... Veja, às vezes eu dei um exemplo aqui para vocês do celular, que eu perdi o celular. Mas essa ideia de eu perder o celular, é uma indiferença que eu preferi aceitar do que ficar angustiado ali.
E tem aquelas pessoas que têm uma indiferença que você não quer aceitar de jeito nenhum. Então, aqui sujeito à nossa opinião, aquilo que nós aceitamos como indiferente ou não, aquilo que nós entendemos que é preferível e aquilo que nós entendemos que não, né? É tão somente essa distinção. E para a gente finalizar, aqui é mais só uma síntese. No final das contas, nós vamos ter dois tipos de ações. O homem, ele pode agir de maneira correta, e essa ação correta é aquela ação que concorda com a natureza, que aceita a natureza. E o homem, em sua vida, tem deveres a cumprir. Mas esses deveres não são deveres políticos, são deveres éticos, mas esses deveres éticos dizem respeito a comportar-se conforme a natureza. A gente não tem que se preocupar muito mais do que isso, não. Aqui é uma tendência da segunda e terceira fase do estoicismo. Isso que eu trouxe para cá é algo próprio, na verdade isso aqui também, é algo próprio daqui para trás do estoicismo raiz. Depois de um tempo, vai evoluir o estoicismo e vai chegar num tempo que o estoicismo vai se tornar um tipo de pensamento social, que ele se preocupa com a sociedade, né? No seguinte sentido, olha, se é próprio do estoicismo a oikeiose, e a oikeiose é o quê? A preservação da natureza, eu serei mais preservado, eu terei mais condições de sobreviver se eu estiver em quê? Sozinho ou com um grupo? Com um grupo, né? Vamos pegar esses grupos de animais, leões, macacos, essa galera que anda junto, né? Eles andam juntos para terem mais condições de sobrevivência. Então, essa ideia de preservação da natureza, da vida, vai desaguar, no final das contas, na ideia de que o homem é um animal político e comunitário, porque ele precisa se agregar, precisa se reunir para melhor se proteger. A ideia de comunidade. Então, isso aqui é uma consequência desse pensamento originário do estoicismo. Normalmente eu não entro nisso aqui não, mas a ideia é essa, né? Inicialmente nós estamos preocupados com a nossa preservação, a nossa vida individual. Depois de um tempo a gente vai perceber, olha, assim como Aristóteles disse, eu vou ser mais feliz numa sociedade feliz ou numa sociedade triste? Numa sociedade feliz. Então eu vou trabalhar para a sociedade feliz. Eu tenho mais chance de sobreviver sozinho ou vivendo em comunidade? Vivendo em comunidade. Então eu vou constituir comunidade. Não é porque ele quer a comunidade, mas é porque a comunidade vai auxiliá-lo em proteger ainda mais a sua existência, a sua sobrevivência, etc. Certo? O ceticismo a gente não vai falar, então vamos ficar só aí mesmo.